Olá, bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Estamos hoje aqui com o Dr. Pedro Haddad, que é reumatologista. O Pedro tem mestrado e residência e mestrado em reumatologia pela UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. É membro da Sociedade Brasileira de Reumatologia. E a ideia com você aqui, Pedro, é estar falando hoje a respeito da artrite reumatoide. Então, primeiramente, bem-vindo, obrigado pela sua disponibilidade aqui. Olá a todos, agradeço ao João e demais colegas aí pelo convite, por participar dessa plataforma, né, de discussão de casos, e estou à disposição aí para a gente poder fazer um bate-papo aí sobre essa doença que tem uma prevalência grande aí na população, diante das doenças autoimunes, né? Ótimo. Então, para começar, Pedro, eu queria só que você me falasse assim brevemente o que que é artrite reumatoide. Muito bem. A artrite reumatoide é uma doença que afeta cerca de 1 a 2% da população. É uma doença que é mais comum em mulheres, então a gente tem, para cada 3 mulheres, um homem acometido, e é uma doença autoimune, que é uma própria reação imunológica contra o organismo, uma doença reumatológica autoimune, inflamatória, crônica. E por que surge a artrite reumatoide? Ela surge por um leque de, de fatores. E o primeiro deles é o fator genético. Então, tem que ter uma predisposição genética para surgir artrite reumatoide. E a gente tem vários genes envolvidos, principalmente ligado ao HLA. Só para citar, HLA-DRB1 é um dos principais. E, além da parte de predisposição genética, a gente tem os gatilhos para poder ativar a doença. E a gente tem alguns gatilhos principais, que é o tabagismo, é um forte indutor de artrite reumatoide. A gente tem doenças infecciosas, uma muito importante é a doença periodontal, uma bactéria que é a Porphyromonas gingivalis. E a gente tem também, e é um tema que está super badalado hoje em dia, a disbiose intestinal. Então, esses 3 fatores são gatilhos para artrite reumatoide. E aí acontece uma cascata de eventos no sistema imunológico, que a gente tem proliferação de células inflamatórias, linfócito B, linfócito T, que começa a atacar as articulações, inflamar as articulações, e aí surgem os principais sintomas da doença, que é a artrite. E é uma artrite que gosta muito de pegar as articulações das mãos, punhos, metacarpofalangianas, interfalangianas, joelhos e pés, de forma simétrica. Então, é uma doença que é muito simétrica, persistente, de pequenas e grandes articulações. Então, esse é um resumo de como é que acontece o surgimento da doença, né? Ótimo. Bom, a doença ela comete especialmente a membrana sinovial, que é uma membrana que reveste as articulações e as bainhas de tendões. Por isso que essas são as estruturas mais acometidas pela artrite reumatoide, né? Exatamente. E quando você vai pegar os sintomas iniciais, que é dor, inchaço, enfim, são sinais que são muito comuns a diversas outras condições e outras doenças, né? Seja reumatológicas ou até artrose, desgaste, coisa assim, né? Especialmente quando você tem um quadro mais avançado, a gente vai estar discutindo isso para frente, o diagnóstico eu acho que tende a ser um pouco mais claro, mais direto, né? Mas quando é que você vai desconfiar numa artrite reumatoide naquelas fases ainda mais iniciais? Certo. Às vezes o caso inicial, né, no paciente que está começando a abrir o quadro, pode ser desafiador mesmo, porque às vezes ele não vai abrir com aqueles sintomas floridos, né, com todas as articulações de forma simétrica. Então, às vezes ele pode ter uma monoartrite, uma artrite só do joelho, às vezes tem uma tenossinovite, de um dedo ou 2 dedos das mãos. Então, o quadro inicial pode ser desafiador porque outras doenças também podem se apresentar dessa forma. Então, por exemplo, o lúpus pode se apresentar dessa forma, a osteoartrite,
também pode se apresentar dessa forma, apesar de ter outros sinais. Doenças pós-infecciosas, né? A gente viu muito caso de artrite pós-chikungunya, teve aquela epidemia de chikungunya, então pode confundir um pouco no início. Doenças outras neoplásicas, uma manifestação de uma neoplasia nas articulações. Então tem dados que às vezes o diagnóstico de artrite reumatoide pode demorar de 9 a 12 meses para acontecer, devido a essa apresentação um pouco oligossintomática no início. Mas tem alguns fatores que fazem a gente desconfiar. Por exemplo, fadiga é uma coisa muito comum na artrite reumatoide, devido ao processo inflamatório. Uma rigidez matinal é uma coisa que chama atenção também para a artrite reumatoide. O paciente acorda com as articulações mais rígidas, mãos, os pés, e aí demora 1 hora, às vezes 2 horas, para poder soltar um pouquinho as articulações. Então é uma rigidez matinal prolongada, acima de 1 hora, que a gente vê. A dor que acorda o paciente à noite, geralmente fala a favor de uma dor mais do tipo inflamatória do que mecânica, né? Diferenciando um pouquinho ali da osteoartrite, né? Que é a artrose. Aí você vê mais em mulheres, jovens, que a faixa etária ali que começa a artrite reumatoide entre 20 e 40 anos. Então são alguns dados assim que a gente vai juntando no início para fazer o diagnóstico. E às vezes não faz o diagnóstico no início. Às vezes a gente tem que tratar, se for uma artrite persistente, né, mais aí que 12 semanas, às vezes não fecha totalmente os critérios para artrite reumatoide, mas a gente vai começar a tratar de forma sindrômica e vai acompanhando o paciente. Então isso é comum. Às vezes eu já vi um caso de um paciente que abriu só com uma monoartrite do joelho. E aí, persistente, investiga doenças infecciosas, gota, enfim, doença de Lyme, coisas mais raras. Aí, ao longo do tempo, ele foi desenvolvendo uma poliartrite. Aí pegou o punho, pegou os dedos, interfalangianas, aí foi ficando mais evidente o diagnóstico. Mas, no início pode ser desafiador mesmo. Ótimo. Você já falou um pouco sobre isso, mas uma apresentação muito característica da artrite reumatoide é o acometimento de mãos, punhos ou de pés e da parte de pés, né? Queria primeiro que você me falasse como que é esse acometimento da mão. Então tem uma característica em comum, vamos dizer, desse acometimento, né? E se isso, de fato, quer dizer, você já começou a falar um pouco sobre isso também, mas quer dizer, o quanto que a ausência dessas alterações pode ir contra um diagnóstico de artrite reumatoide ou não? De fato, você pode ter artrite reumatoide sem esses sinais clássicos de acometimento de mão, punho, tudo isso. Entendi. Bom, os sinais clássicos, né, que a gente vê depois da doença estar estabelecida é o acometimento, eu vou até botar minha mão aqui, o acometimento do punho, Depois a gente tem o acometimento das metacarpofalangianas e das interfalangianas proximais. E a artrite reumatoide, de forma típica, ela poupa a ponta dos dedos. Ela poupa as interfalangianas distais. E com o passar do tempo, se a doença não for tratada, a gente pode ver alguns sinais, que são o punho em dorso de camelo, que a gente tem uma artrite do punho, de metacarpofalangiana, e uma atrofia dos interócitos, dessa musculatura do dorso da mão. E aí pode ter um formato em punho, dorso de camelo. Fica abaulado no punho, uma depressão aqui no meio e abaulado de novo. Então, o punho e dorso de camelo. A gente pode ter também uma outra alteração, que é a mão em ventania, que é o desvio ulnar. Então, o paciente pode ter um desvio ulnar devido ao acometimento do punho em processo estiloide, ou mão em ventania. A gente pode ter o polegar em Z, que isso acontece também na osteoartrite, devido ao acometimento aqui dessa articulação, né, da risartrose. Mas a gente torce para não ver esse tipo de paciente, com acometimento já com essas deformidades. Hoje em dia, com o avanço do tratamento, a gente não quer ver mais esses sinais típicos, mas no dia a dia a gente acaba vendo.
E nos pés da mesma forma, um acometimento das metacarpofalangianas, interfalangianas proximais, e é uma doença que gosta muito de simetria. Então, se ela pega um punho, ela vai pegar o outro, se ela pega essas duas metacarpas, vai pegar as outras duas metacárpicas. Então, esses são os sinais típicos. E aí, quando não tem essa apresentação simétrica, né, que a gente chama de poliartrite simétrica, a gente vai ter que atentar para outros sinais, às vezes até sinais laboratoriais. Solicitação dos anticorpos, fator reumatoide, anti-CCP, Bom, que são acho que a gente vai chegar aí um pouco nesses testes na parte diagnósticos diagnóstica, daqui né? a pouco, né? Mas acho que do que você falou, uma coisa que chama atenção, quer dizer, essas deformidades todas de mão, de punho, Uhum, são características, são típicas, mas geralmente de uma fase mais mais avançada avançado. da doença. Agora, o acometimento inicial da mão, pelo menos para gente, ortopedista, sempre aquele sinal clássico, né? Acomete a articulação aqui, a metacarpofalângica, acomete a articulação intrafalângica proximal, mas poupa a ponta dos dedos. Acho que essa, talvez para aquele É, quadro inicial, seria a característica talvez mais é uma evidente. Aí dica importante, com o tempo vai vindo as deformidades que a gente vai estar discutindo um pouco com também certeza. Às vezes o aí que para isso, né? acontece muito no início é o que a gente chama de mão, puffy hand, aquela mão suculenta, entre aspas, que fica uma mão difusamente inchada, porque acaba pegando, como você mesmo citou, pega tendão, então faz uma acometimento de uma tenossinovite de várias articulações, então a gente fica com aquela mão difusamente infiltrada, fica uma almofadinha mesmo, então a gente chama de puffy hands ou mão suculenta. Essa pode ser uma apresentação inicial também da artrite reumatoide, mas atentar também para uma outra doença, quando isso acontecer, que é a polimialgia reumática. Mas aí já pega pacientes mais acima de 60 anos. A polimialgia reumática tem essa apresentação de ter uma mão difusamente inflamada da fase inicial. Ótimo. E os pés até é um pouco parecido também, né? O acometimento. Você vai pegar as articulações mais proximais, a metatarso falângica, ou seja, a base dos dedos, mas não tanto a parte da ponta dos Exatamente. dedos, né? Então acho que são lembra um pouco até o acometimento da mão aí nesse sentido, inicial pelo menos, né? Sim, Legal. exatamente. Tá, Uhum. e agora, acho que o outro ponto que a gente chegou então, quer dizer, você pode ter quadro de artrite reumatoide que começa com inchaço de um joelho, por exemplo. Não precisa ser simétrico, pode ser assimétrico, pode ser num joelho sem acometimento de mão, punho, pé, mas provavelmente em algum momento, sem tratamento, esse paciente deveria evoluir com um quadro simétrico, seria isso. Isso, exatamente. Tá, Em algum momento ele vai abrir um quadro mais florido, mais de poliartrite, né? Então isso pode ótimo. acontecer. Ah, aproximadamente 40%, né, das pessoas com artrite reumatoide vai ter também um acometimento extra-articular, ou seja, fora das articulações. O acometimento articular é o característico da artrite reumatoide, mas 40% vai ter acometimento fora das articulações. Então, eu queria Uhum, primeiro saber quais são os órgãos e tecidos que são mais acometidos pela artrite reumatoide. certo. Então a gente pode ter, começando pela parte de glândulas, né, salivares e lacrimais, a gente pode ter uma associação com, com Sjögren, com doença de Sjögren, que é a doença que dá secura nos olhos, secura na boca. Então, o paciente com artrite reumatoide pode ter uma síndrome de Sjögren associada, olho seco, boca seca. É, outro acometimento é o acometimento pulmonar. Então, a gente pode ter envolvimento da pleura, então pode ter uma pleurite, pode ter um derrame pleural, pode ter uma pneumonite, que já é um pouco mais raro, uma pneumopatia intersticial difusa, que aí já requer um tratamento mais intenso. Pode ter um acometimento cardíaco também, do pericárdio, inflamação da membrana do coração. Uma miocardite pode acontecer também, não é comum, é mais raro. E além disso, como é uma doença inflamatória, falando de coração, a artrite reumatoide não tratada, ela faz uma aterogênese acelerada.
essa é uma coisa muito importante. Quando a gente trata a artrite reumatoide, a gente diminui o risco cardiovascular do paciente. Então, se não for tratada, tem o risco de aumentar a placa de aterosclerose na coronária. Pode ter envolvimento também dos rins, mas é mais raro. A gente, no passado, o que via de mais comum no rim era uma amiloidose secundária por conta da artrite não tratada. Hoje em dia já é mais raro isso. O que a gente vê mais na prática hoje em dia no rim, na verdade, é uma lesão renal por uso de anti-inflamatório. E às vezes o paciente vem usando um anti-inflamatório, 2 anti-inflamatórios, 3, 4, e aí pode acontecer uma lesão glomerular ou tubo intersticial, uma lesão renal por conta do uso de anti-inflamatório. Mas o acometimento renal da artrite reumatoide é mais raro mesmo. Tá, ótimo. Agora, esse acometimento extra-articular, ele geralmente está associado a uma doença já num estágio avançado ou ela pode estar presente, vamos dizer, como abertura de um quadro de artrite reumatoide? A gente vê essas manifestações geralmente naquela artrite reumatoide que tem um componente inflamatório muito intenso, seja na abertura da doença ou seja no decorrer da doença. Então, isso depende muito da intensidade da cascata inflamatória do paciente, dos níveis de anticorpos no sangue. Então, depende da intensidade da reação imunológica. Então, o paciente pode abrir no início com manifestações extraarticulares, sim, ou se ele reativar a doença em algum momento no seu tratamento, no seu acompanhamento, ele pode apresentar também essas manifestações extraarticulares. Outras que eu não citei também, nódulos subcutâneos, então são nodulações no antebraço, dolorosas. Isso tem a ver com uma doença mais agressiva, o fato de ter esses nódulos. Outra manifestação é a vasculite cutânea. Geralmente a gente vê uma vasculite na perna, abaixo do joelho, aquelas lesões violáceas, petequias, né? Isso também mostra que tem uma doença mais agressiva. Então, de maneira geral, isso depende da intensidade da doença. Se tem uma atividade muito alta, uma atividade inflamatória muito alta, aumenta a chance de ter manifestação extraarticular. Ótimo, mas ele não acontece geralmente como uma coisa isolada. Geralmente você vai ter acometimento articular junto com isso. Exatamente. Quando a gente vê uma manifestação extraarticular dessa, a gente vê um quadro articular muito intenso. Tá. Geralmente está associado a uma poliartrite mesmo muito severa. Difícil a gente ver uma manifestação extraarticular sem um acometimento da articulação mesmo, um quadro articular frustro. Então, geralmente é um paciente que a gente brinca que está pegando fogo. Então, está com a atividade alta nas articulações e manifestação extraarticular, pleurite, está com síndrome de Sjögren, está com vasculite. Então, geralmente é assim que a gente vê na prática, né? Na literatura e na prática, né? Ótimo. Bom, a artrite reumatoide, ela tende a alternar períodos de atividade da doença mais intensa, né, que a gente chama de surtos, né, com períodos de remissão, em que a doença está relativamente silenciosa, vamos dizer assim, né. Com o tempo, acho que vale só destacar aqui que, na verdade, o dano articular ele não vai embora. Então, você não tem tanta atividade da doença, mas você continua com as sequelas da artrite reumatoide, caso ela já tenha se desenvolvido, né? Mas Exatamente. O que é que faz um paciente entrar em atividade ou entrar em remissão? Tudo bem, tem o tratamento, né? Mas vamos dizer, isso acontece naturalmente ou sem tratamento você pode entrar em remissão também, ou não? Então, geralmente tem alguns gatilhos que podem acontecer e fazer uma reativação da doença. Então, o paciente pode estar lá tranquilo, com a sua doença controlada, sem dor, sem edema, e aí tem um gatilho que aí reativa essa doença, e aí a gente tem que trocar o imunossupressor, tem que associar o imunossupressor, fazer um pouquinho de corticóide ali numa fase inicial para tirar da crise. Então, esses gatilhos são vários. Então, pode ser, por exemplo, uma doença infecciosa,
que aí tem uma reativação daquela cascata inflamatória. Então, a gente viu muito isso na época do Covid. O Covid foi um grande indutor de doenças autoimunes, da artrite reumatoide, inclusive. Não só o Covid, mas qualquer doença infecciosa pode reativar a artrite reumatoide. Quer dizer, O outro indutor que você gatilho, fala, quer dizer, tanto de induzir um quadro inicial numa pessoa suscetível, como naquela pessoa que já tinha o diagnóstico prévio, mas estava em remissão e ativou a doença exatamente, com Covid. Tá. exatamente. E aí o paciente estava em remissão, aí tem a infecção pelo Covid, 1 ou 2 semanas depois tem a reativação. É o flare, né, que a gente chama que é o flare, que é quando reativou a doença autoimune. Então, a infecção é um gatilho que pode reativar. Alterações emocionais, isso é muito comum a gente ver na prática. Então, o paciente está lá tranquilo, usando o seu imunossupressor, sem dor, e aí sofre uma perda na família, ou tem uma separação, qualquer frustração alterando a parte emocional, seja para o lado de ansiedade, transtorno de ansiedade generalizado, ou uma síndrome depressiva, isso gera uma alteração hormonal que, consequentemente, vai reativar a artrite reumatoide. Isso é muito comum a gente ver no consultório. Então, gatilho infeccioso, gatilho emocional, aí tem um gatilho hormonal também, o fato de ser uma doença mais prevalente ali nas mulheres jovens, né? Então, mostra que tem um componente também ali do estrogênio. A gente vê muito claramente isso no lúpus, né? Mas na artrite reumatoide pode acontecer também. Então, oscilações hormonais também podem levar a uma reativação da doença. E aí, aqueles outros que a gente comentou, uma desbiose intestinal. Então, o paciente tem essa semana mesmo, eu no consultório, tem uma gastroenterite viral, como está tendo várias por aí, tem uma gastroenterite, e aí sofre uma desbiose, e essa desbiose reativa a artrite reumatoide. A gente tem uma série de interações imunológicas no intestino, né? Célula B, célula T. Então, essa desbiose leva à reativação da doença. O cigarro também, como eu citei, né? Então, basta ter um gatilho desses aí que a doença pode voltar a ficar ativa, né? Entrar em flare. A gente tem que ajustar o tratamento. Ótimo. E isso acontece, vamos dizer, com muita frequência? É uma coisa que depende muito de cada paciente? O paciente pode ficar vários anos sem ter uma crise, ou décadas sem ter uma crise, ou não? É uma coisa que vai estar sempre indo e vindo a doença? Isso depende dos gatilhos e depende também da severidade da artrite reumatoide. Então, se o paciente, desde o início, a gente sabe que ele tem uma artrite reumatoide mais severa, severa que eu digo do ponto de vista de inflamação, então a gente sabe que esse paciente ele pode estar mais suscetível a esses gatilhos. Então, um paciente que necessita de medicação mais potente, e aí ele vai estar mais suscetível a reativar a doença ao longo do seu tratamento. Então, é uma coisa que pode acontecer em qualquer momento, seja com 2 anos de artrite reumatoide, seja com 30 anos de doença, pode ter uma reativação. Isso depende muito do indivíduo, depende muito da genética do indivíduo, dos hábitos de vida também, inclusive, da característica da sua artrite reumatoide. Então, uma série de fatores que influencia, e isso tem um comportamento bem anárquico, assim. Pode acontecer em qualquer momento do curso da doença. Lógico, se a doença não tem cura, ela pode ficar décadas ali sem atividade, mas ela não vai ter cura. Em algum momento ela vai voltar ou pode estar voltando, né? Exatamente. O que eu falo com os pacientes, que o que ajuda muito, é quanto mais ele cuidar da saúde como um todo, a artrite reumatoide vai ficar mais controlada. Então, ele cuidar, fazendo atividade física, né, pelo menos 3 vezes por semana. Eu sei que a gente vai falar de tratamento também. Atividade física, não fumar, ter uma boa noite de sono, cuidar da saúde intestinal, alimentação. Então, se ele fizer isso tudo, dentro do possível, né, a gestão do estresse ali também, se ele fizer isso tudo, a chance da artrite ficar em remissão é maior.
E a chance da gente reduzir os remédios, tem paciente que fica até sem remédio ou com uma dose baixa, é maior também. Então, cuidar da saúde como um todo é essencial para cuidar da artrite reumatoide. Ótimo. Bom, agora pensando mais no diagnóstico, né? O diagnóstico não tem ali um teste que você faz e fala, não, você tem ou não tem artrite reumatoide, né? Então, você vai usar um conjunto de informações para isso. A gente já discutiu um pouco o quadro clínico, o exame físico, embora isso daí em alguns casos pode ser bem evidente, você às vezes até meio que fecha o diagnóstico com isso, em outros casos, vai ser uma clínica que pode sugerir uma artrite reumatoide, mas pode sugerir uma série de outras coisas, né? E aí Uhum. a gente vai pensar em outros exames, especialmente exames laboratoriais e exames de imagem. Tá? Pensando nos exames laboratoriais, o que são os autoanticorpos e quais são os mais importantes na artrite reumatoide? Certo. A gente tem basicamente dois anticorpos na artrite reumatoide, que é o fator reumatoide e o outro anticorpo, que é o anti-CCP. Então, ambos surgem por conta daquele gatilho que eu falei no início, que é a genética. A gente tem a predisposição genética, a gente tem o gatilho, que gera uma quebra da tolerância imunológica do indivíduo. Então, aquele equilíbrio direitinho de produção de linfócito B, linfócito T, tem uma quebra dessa tolerância, e aí começa uma produção desordenada de linfócito B e T. E aí a gente tem a produção dos anticorpos. Então, a gente tem o fator reumatoide, que é o que a gente mais vê na prática, é a que a gente mais pede na prática. Ele tem uma sensibilidade boa, uma especificidade um pouco menor. Então, é um bom anticorpo para a gente pedir no início da investigação. Ele nada mais é do que uma imunoglobulina, que é uma célula de defesa do nosso organismo. Então, ele é uma imunoglobulina do tipo IgM, que se liga a uma IgG. Ou seja, é uma imunoglobulina nossa que está meio que atacando a nossa outra imunoglobulina. Então, isso é o fator reumatoide. É uma IgM contra uma IgG do nosso próprio corpo. E o outro Só, anticorpo, só, que é o só- anti... só ainda em relação ao fator reumatoide, né? Que, vamos dizer, é um exame que eu acho que é o exame de entrada, muitas vezes, quando você está É, pensando em quadros reumatológicos, né? isso. Primeira coisa, você já falou um pouco, quer dizer, não é um exame muito específico, né? Ou seja, você pode ter ele em pessoas que não têm nenhuma doença reumatológica, pode ter ele em outras doenças reumatológicas, né? Mas, Exatamente. basicamente, o que eu queria saber de você, quer dizer, ele é dosado, então, como é que vem o resultado desse exame? Porque, basicamente, você tem valores que podem ser mais sugestivos, às vezes até, olha, não, é muito característico da artrite reumatoide, ou então ele pode ser positivo, mas não muito positivo. Exatamente. Só para citar, né, que o fator reumatoide, ele pode ser positivo em outras doenças, né, como a síndrome de Sjögren, a doença de Sjögren. Ele pode ser positivo numa outra doença, que é a crioglobulinemia. E ele pode ser positivo também em doenças infecciosas. Um exemplo clássico é endocardite. Então, ele pode ser positivo até numa doença infecciosa. Então, ele tem uma sensibilidade mais alta e uma especificidade mais baixa. E aí tem a questão da titulação. A gente tem vários métodos de dosar o fator reumatoide, mas a gente leva em conta também essa questão da titulação. Então, a gente fala que tem baixos títulos ou altos títulos. Então, eu vou dar um exemplo. Vamos supor que o fator reumatoide normal, o negativo, seria até 20. Se a gente tem ali um fator reumatoide 3 vezes o valor de referência, a gente já fala que é um alto título de fator reumatoide. Isso vai conferir uma sensibilidade e uma especificidade um pouco maior se a gente juntar com o quadro clínico. Então, se a gente tem o fator reumatoide lá de 300, normal até 20, junto com um quadro clínico de poliartrite, numa paciente jovem, poliartrite dos punhos, mãos, pés e joelhos. Por mais de 12 semanas, esse quadro clínico, então tá feito o diagnóstico. Agora, se a gente tem um fator reumatoide de baixos títulos,
está lá 30 de fator reumatoide, um pouco acima da referência. A paciente tem um quadro articular mais oligosintomático, tem 2 ou 3 articulações ali inchadas. Então, essa paciente, não dá para a gente bater o martelo que ela tem artrite reumatoide. É uma paciente que a gente vai ter que pedir o anti-CCP, por exemplo, que já tem uma especificidade maior. Então, quando vem um anti-CCP positivo, principalmente também em altos títulos, aí já confere uma especificidade maior para o diagnóstico. Então, o fator reumatoide, para a gente confiar, entre aspas, ele tem que estar em altos títulos, para a gente valorizar esse fator reumatoide, vamos dizer assim, né? Tá bom, já falou do alto título, os baixos títulos que não confirma, mas também não exclui, né? Isso, Ah, exato. e quando ele está negativo, ou seja, quando não é identificado, o fator reumatoide normal, isso exclui a artrite reumatoide, exclui doenças autoimunes? Não exclui. A gente tem uma parcela da população com artrite reumatoide que não é baixa, vamos colocar ali em torno de 10 a 20% dos pacientes com artrite reumatoide vão ter os anticorpos negativos. Então, teve até um estudo que eu participei, que pegou o Brasil inteiro, se eu não me engano, 17% desses pacientes, foi uma coorte com mais de 1.000 pacientes no Brasil todo, se eu não me engano, 17% dos pacientes tinham os 2 anticorpos negativos. Então, tinha o fator reumatoide negativo e o anti-CCP negativo. E aí, a gente vai ter que se basear muito mais na clínica do paciente, quadro articular, vamos ter que ver o VHS, o PCR aumentados, que são as taxas de inflamação, né, que a gente mede, e vamos ter que excluir outras doenças, excluir outras doenças autoimunes, excluir lúpus, excluir vasculites, excluir doença de Sjögren, enfim, com várias doenças que podem cursar com poliartrite, e aí a gente acaba fechando, diante da clínica do paciente, o diagnóstico de artrite reumatoide, a gente fala que é soro negativa e tem os anticorpos negativos. Então, isso pode chegar até 20% dos pacientes. E Aí, normalmente é numa fase, ele vai em algum momento virar positivo, positivar o fator reumatoide, ou seja, num quadro mais avançado, ele tende a ficar positivo, ou esses que são soronegativos, eles vão continuar assim, ah, mesmo num quadro mais avançado? pode acontecer as duas coisas. Então, desses pacientes que têm os anticorpos negativos, uma parte vai continuar negativo para sempre no curso da doença. A gente fica pedindo de tempo em tempo, né, para ver se vai positivar, e esse paciente nunca vai positivar. E tem uma parte que vai positivar o anticorpo depois. Então, isso a gente observa muito na prática. Esse dado estatístico, ele não é muito bem caracterizado, né? Mas é basicamente assim, desses 20%, metade pode positivar e metade vai continuar negativo, a sorologia, né? Então, a gente continua falando que é uma artrite reumatoide soronegativa. Ótimo. Bom, o fator reumatoide é aquele exame que você vai ver em praticamente qualquer quadro com uma suspeita de um quadro reumatológico, vai ser solicitado esse exame, né? E aí tem um outro autoanticorpo que seria o anti-CCP, né? Isso, exatamente. Queria só que você me falasse um pouco mais sobre ele, quer dizer, o que que é, qual que é os benefícios dele e por que que ele não é tão pedido na rotina. Certo. Geralmente a gente pede o anti-CCP quando o paciente justamente tem um quadro clínico sugestivo de artrite reumatoide, e aí o fator reumatoide vem negativo. Aí sim, a gente pede o anti-CCP. A gente não costuma pedir logo no início, na investigação inicial, porque é um exame que tem um custo maior, e na maior parte das vezes a gente não vai precisar pedir ele. Então, a gente pede nessa situação, quando o quadro clínico é suspeito de artrite reumatoide e o fator reumatoide está negativo. O anti-CCP, ele é um anticorpo, ele tem esse nome porque é um anticorpo antipeptídeo citrulinado cíclico. Então, tem esse nome gigante assim, porque acontece um processo que a gente chama de citrulinização de proteínas,
Isso é uma reação imunológica que começa muito a nível pulmonar. Então, um dado interessante e importante é que esse anticorpo ele é mais prevalente na população de artrite reumatoide que fuma, que tem o tabagismo como fator de risco. Porque o tabagismo, o tabaco, ele no pulmão, ele induz essa citrulinização de proteínas. E aí, com isso, tem essa reação imunológica, que surge esse anticorpo, que é o antipeptídeo citrulinilário cíclico. Então, tudo começa a nível pulmonar. E aí, essa reação imunológica vai ter uma reação sistêmica, desencadeando toda aquela cascata inflamatória de produção de citocinas, então de interleucina 1, interleucina 6, o TNF, e com isso a sinovite, levando a sinovite, que é a artrite, né? Então, o anti-CCP é esse anticorpo mais específico que a gente pede em alguns casos selecionados. Tá, Casos de então, dúvida, principalmente. só para a gente deixar claro aqui, quer dizer, quando você fala que ele é mais específico, significa que quando você tem ele positivo, a probabilidade de ser artrite reumatoide é muito alta, né? Exatamente. Agora, e a sensibilidade dele? A sensibilidade dele também é muito boa, em torno de 90%, e a especificidade é em torno de 94%, 95%. Ótimo, quer dizer, acho que ele só não é um exame talvez mais solicitado na rotina por questão de dificuldade, custos e coisa assim. Exatamente, exatamente. Tá. E às vezes o que acontece também, se ele for solicitado, por exemplo, ao acaso, assim, num rastreio de rotina, se o paciente vem com esse anticorpo positivo, o paciente não tem sintomas, não tem dor, não tem sinovite, mas aí por acaso veio lá um anti-CCP positivo. Então o paciente tem que ser observado de perto, porque ele pode ter um risco alto de desenvolver artrite reumatoide em algum momento. Então esse anticorpo, ele é positivo antes dos sintomas. Se o anticorpo está positivo é porque já teve aquela reação imunológica. Então pode ser que no decorrer do tempo o paciente vai abrir um quadro de artrite reumatoide. Ótimo. E qual que é o papel dos exames de provas inflamatórias, ou seja, PCR, VHS, seja para o diagnóstico, seja para acompanhamento do paciente com artrite reumatoide? Então, são exames extremamente importantes. O VHS, que é a velocidade de hemossedimentação, e o PCR, né, que é a proteína C reativa, eles entram inclusive nos critérios diagnósticos. Então, a gente tem lá nos critérios, né, o quadro clínico, que é artrite, a gente tem as taxas de inflamação elevadas, que é o VHS-PCR, a gente tem os anticorpos positivos, ou o fator reumatoide, ou o anti-CCP, e o tempo de duração dos sintomas maior que 12 semanas. Então, elas são importantes, apesar de não serem específicas, mas são importantes porque demonstram que tem uma atividade inflamatória sistêmica. E a gente usa como guia laboratorial de acompanhamento desses pacientes para ver se o paciente está respondendo do ponto de vista laboratorial também. É claro que a resposta clínica é muito importante, é a mais importante, de desfecho clínico, né? Melhora da dor, melhora da fadiga, melhora da rigidez, melhora da artrite ao exame físico, mas ter a queda dos fatores, das taxas de inflamação é muito importante também, que a gente sabe que a artrite reumatoide vai estar controlada também do ponto de vista sistêmico. Ótimo, Então, elas são... mas é comum você ter as provas inflamatórias aumentadas nesse paciente que teve uma remissão dos sintomas? Não é comum. O mais comum é a gente ter o paciente tem a melhora clínica e as taxas acompanham. A gente observa uma queda das taxas inflamatórias, né? A PCR cai mais rápido, o VHS cai depois. Então, isso não é comum. Se o paciente tem uma subida de VHS ou PCR, mas está bem, não teve reativação da doença, aí tem que investigar outras causas.
investigar, né, infecção, vai estar mais claro, né, por conta dos sintomas, né, ou investigar outras doenças associadas, né. O paciente tem tá com artrite reumatoide totalmente controlada. E aí começa a subir VHS, PCR, aí depois, vamos supor, tem um emagrecimento, uma perda ponderal, aí tem que investigar a neoplasia. Aí o paciente está bem, está com a artrite controlada, aí tem um quadro viral, infeccioso, obviamente também vai subir VHS, PCR, né? Ótimo. Então, só para Agora, lembrar que é muito inespecífico, mas a gente usa como guia de tratamento, assim, de melhora da artrite reumatoide. ótimo. Agora sim, me vindo na cabeça agora isso. A gente já discutiu aqui que na artrite reumatoide, quer dizer, quando você entra em remissão, você melhora o processo inflamatório, mas o dano articular que foi causado, ele vai continuar presente, né? Uhum. E muitas vezes você tem um joelho, por exemplo, ou uma mão, que já tem uma destruição articular maior, já tem os tendões acometidos. Esse paciente ele vai continuar com dor, vai continuar com inchaço, vai continuar e talvez não esteja com processo inflamatório tão ativo, né? Ah, Uhum. esses quadros em que você tem talvez um quadro clínico ainda importante, até deformidades, inchaço, tudo isso daí, mas está com o fator reumatoide, mas está com as provas inflamatórias reduzidas. O que isso pode dizer para você? Então, o fato de estar com as provas inflamatórias reduzidas, isso chama a nossa atenção para investigar outras causas de dor, né? Então, por exemplo, o paciente tem uma dor articular e uma dor muscular associada. E a gente examina e vê que não tem sinovite, artrite de fato, né? Então, a gente tem que pensar, por exemplo, em fibromialgia. A fibromialgia, que é é uma condição muito prevalente, que esses pacientes podem ter, inclusive, e as taxas inflamatórias vão estar baixinhas. Ótimo, mas em relação à atividade da artrite reumatoide, você pode dizer que se tiver com VHS-PCR baixo, ou esse paciente está em remissão? Pode acontecer, tem uma pequena parcela dos pacientes que vão ter uma atividade ainda ali intrínseca, uma atividade inflamatória, mesmo com VHS, PCR normais. Então, às vezes a gente observa, vou dar um exemplo aqui de um exame de imagem, né, que a gente está usando muito, cada vez mais na reumatologia, eu acho que na ortopedia também, né, é o ultrassom com Power Doppler. Então, às vezes a gente vê aquela articulação inchadinha, o paciente não tem dor ali, ou tem uma dor muito leve, não incomoda, aí a VHS-PCR vai estar baixinha, mas aí você passa o ultrassom e vê que tem um Power Doppler positivo. Então, o Power Doppler ele é muito sensível para a atividade de doença. Então, pode acontecer esse exemplo mesmo que a gente está falando. O paciente ter uma atividade, mas uma atividade leve, VHS, PCR normais. E esse paciente tem que ser otimizado no tratamento dele, porque essa atividade, mesmo que leve ali na articulação, ela vai causando dano estrutural, sinovite crônica, formação de panos, que é quando fica grossa, né? A sinovite fica grossa, fibroblasto, fibrose, aquela cascata toda que a gente conhece. Então, o fato de o VHS e o PCR estarem normais, não necessariamente ele vai estar em remissão. Tem uma pequena parcela aí que a gente tem que avaliar com cuidado mesmo, que pode ter uma atividade leve ali, intrínseca, escondida, né? Ótimo. Bom, vamos pegar aqueles quadros iniciais em que o paciente eventualmente pode ter uma monoartrite inflamatória, um inchaço, derrame articular de repetição. Não é incomum de pegar. Apesar de você vai lá, chega com o gênio um pouco inchado, aí faz uma punção, tira um pouco de líquido, daqui a 2 semanas ele volta porque voltou a inchar. E aí você começa a pensar na artrite reumatoide ou alguma doença reumatológica, né? É isso. E aí você faz uma radiografia desse joelho, tá? Como é que os exames de imagem ajudam a diferenciar uma osteoartrose, por exemplo, de uma artrite reumatoide?
Numa fase inicial da artrite reumatoide, por exemplo, citando alguns exames de imagem, né? O raio-x, se o paciente não tiver nenhuma doença de base articular, então o raio-x vai estar normal, mas a gente pede para ter um exame de base, do acompanhamento dele. Aí o ultrassom entra como um grande aliado aí para detectar sinovite precoce. Então, às vezes, o raio-x vai estar completamente normal, mas no ultrassom vai ter uma alteração ali de sinovite, Power Doppler positivo. Ressonância realmente tem uma alta sensibilidade para detectar sinovite também, numa fase inicial. E aí, com o decorrer da doença, pode ter umas alterações típicas ali da artrite reumatoide, caso persista a inflamação, que são as erosões. Então, são as erosões justarticulares que ocorrem por conta da produção maior de osteoclastos. Então, persiste a inflamação, aumenta o osteoclasto e faz erosão óssea. Então, isso a gente tende a ver cada vez menos devido à questão do tratamento estar mais específico, né? Mas geralmente a gente observa isso. Agora, se a gente vê ali que tem, no raio-x, por exemplo, já tem ali um osteófito, né? Próximo ali da articulação, aquele famoso biquinho de papagaio. Na interfalangiana, a gente vê muito aquela em asa de gaivota, quando ela começa a abrir um pouquinho mais o espaço ali, superfície articular. Então, se a gente vê já um pouquinho de esclerose ali subcondral, redução do espaço articular, isso já chama mais atenção para osteoartrite, né? Para artrose. Legal. E aí a gente pode também estender para outras doenças. A gente vê, por exemplo, no joelho, a gente pode ver alterações no joelho e nos pés, né? Principalmente ali no dedão do pé, ali no joanete, famoso joanete, né? Na metatarso falangiana, a gente vê uma erosão em saca bocada, já fala muito a favor de gota. Mas só que isso vai aparecer depois só. Numa fase inicial, no ultrassom, a gente pode ver o duplo contorno na articulação, que no ultrassom aparece um contorno e outro contorno embaixo, que é o atapetamento ali da cartilagem pelos cristais de ácido úrico. Então, os exames de imagem são muito úteis no diagnóstico diferencial da artrite reumatoide. Ótimo. Bom, acho que em termos de diagnóstico, acho que já discutimos bem aí os critérios todos, tanto laboratoriais como clínicos e de imagem, né? Mas ainda assim existem quadros em que às vezes isso não é que você tem que ir juntando tudo isso, né? Como é que você pode de fato falar, olha, o paciente tem ou não tem artrite reumatoide? Existem scores, existem o que fecha um diagnóstico? Porque, claro, a gente está falando aí principalmente dos quadros mais brandos, né? Exatamente. A gente se baseia muito nos critérios diagnósticos, né? Na verdade, esses critérios todos e várias doenças que tem, na reumato tem muito critério, na reumatologia tem muito critério diagnóstico, tem critério para artrite reumatoide, tem critério para lúpus, critério para vasculite. São critérios criados para estudos científicos, mas a gente usa esses critérios na prática. Então, se o paciente preenche aqueles critérios, então da artrite reumatoide se baseia nos critérios os europeus, né, o critério europeu, que é o EULAR, tem o critério ACR, que é do Colégio Americano. Se o paciente preenche esses critérios, a gente classifica ele como artrite reumatoide, vai tratar como artrite reumatoide. Então, é artrite reumatoide, ponto. Só que tem aquele paciente que ele não vai preencher o critério, mas a gente vai fazer o diagnóstico assim mesmo, porque são critérios criados para estudos científicos. E o paciente, para entrar no estudo científico, ele tem que ter aquela doença com certeza naquele momento. E, às vezes, na prática, a gente vai pegar um paciente, vai avaliar um paciente que não vai preencher todos aqueles critérios, pelo menos numa fase inicial, mas Você a gente poderia vai dar um dizer, talvez, diagnóstico. que seja um quadro de artrite reumatoide suspeito, vamos dizer assim.
Isso, Tá, quer dizer, você exatamente. vai tratar como e observar a evolução do paciente, embora ele não feche um diagnóstico de certeza ali, seria mais ou menos isso. Exatamente. Então, às vezes a gente entra paciente no consultório, eu vejo lá uma poliartrite das mãos, simétrica, persistente, eu falei, é artrite reumatoide. Só que às vezes não vai preencher o critério, às vezes o anticorpo vai vir negativo, às vezes o VHS vai vir normal, mas clinicamente ela tem artrite reumatoide, vou começar a tratar como artrite reumatoide e pode ser que mude depois. Então, às vezes na reumatologia acontece isso. A gente começa a tratar de forma sindrômica e vai acompanhando o paciente. Ótimo. Bom, e aí partindo para o tratamento, então, né? A primeira classe, vamos dizer, a base do tratamento da artrite reumatoide está associado aos medicamentos antirreumáticos modificadores da doença, né? Isso, O que são esses medicamentos? Quais são os tipos de medicamentos dessa classe? certo. Bom, então como é que a gente organiza o tratamento da artrite reumatoide, né? A gente tem os medicamentos que atuam nos sintomas da doença para aliviar mais rapidamente a artrite e a dor, por exemplo, os anti-inflamatórios e os corticoides. São medicamentos muito utilizados, que a gente usa mesmo na prática, para tirar o paciente mais rápido da atividade de doença, da atividade inflamatória. Então, anti-inflamatório, corticoide, o clássico usado, exemplo de corticoide, é a prednisolona, que a gente usa aí, que a gente chama de terapia ponte, que é o uso do corticoide até o imunossupressor, até o medicamento modificador do curso da doença começar a fazer efeito. Então, esse é o tratamento da crise que a gente começa no início e vamos começar um medicamento que vai atuar modificando o curso da doença. Que a gente quer diminuir o dano, melhorar a qualidade de vida, diminuir o dano articular, diminuir as erosões, diminuir as manifestações extraarticulares, diminuir a chance de ter placa de aterosclerose. Então, são medicamentos que vão atuar interrompendo o curso da doença. E aí a gente tem várias classes. Então, os primeiros são o que a gente chama dos medicamentos sintéticos, que aí tem o Metrexate, que é um medicamento, um dos mais usados na artrite reumatoide. O Metrexate, ele age diminuindo a atividade inflamatória. A gente tem a leflunomida, que é o Arava, que a gente às vezes usa junto com o Metrexate ou isoladamente. O outro medicamento sintético muito conhecido, que a gente usa em outras doenças também, é a hidroxicloroquina, que é o Rilquinol, né, Reoplaque, enfim, hidroxicloroquina a gente pode usar como uma medicação imunomoduladora. Ela tem um perfil de controle, assim, vamos dizer, é utilizada numa artrite reumatoide mais leve. Aí o paciente pode usar só hidroxicloroquina. A gente tem também ciclosporina, sulfasalazina, mas os três primeiros são os sintéticos mais utilizados, que é a hidroxicloroquina, o Metrexate e a leflunomida. Então a gente vai começar... Normalmente o metotrexato e a levodopa vão ser usados nos quadros mais exacerbados e o Isso, hidroxicloroquina vai ser usado mais no quadro talvez não tão inflamatório, né? exato. E aí a gente inicia o medicamento sintético, né, modificador da doença, e depois de 2 a 3 semanas ele já vai estar fazendo efeito e a gente pode reduzir o corticoide. E aí reduz o corticoide, ou até tirar, ou até deixar a menor dose possível. E aí o paciente segue lá com o medicamento sintético. E aí esse paciente é reavaliado regularmente. Geralmente a gente reavalia a questão do medicamento a cada 3 a 6 meses. Então, esse paciente ele tem que responder pelo menos alguma coisa em 3 meses. E 6 meses, de acordo com os nossos guias, né, guidelines, a gente tem que decidir. Esse paciente está com a doença controlada ou não. Se está com a doença controlada, segue com medicamento sintético. Se não está com a doença controlada,
a gente já parte para uma segunda linha de tratamento, que já entram os medicamentos, os imunobiológicos. Os Ótimo. Mas ainda imunobiológicos, antes de entrar nos imunobiológicos, então vamos lá. Você não costuma associar esses. Então, por exemplo, você troca o metotrexate. Você não vai associar ele com uma hidroxicloroquina ou com alguma outra medicação modificadora da doença. Você vai partir já para os imunobiológicos, se não está respondendo. geralmente, a gente na prática e no guideline, a gente faz isso, a gente pode fazer associação. A gente costuma fazer essa associação antes de partir direto para o biológico. Então, é comum fazer associação metrexate em dose otimizada junto com a hidroxicloroquina, Tá. ou metrexate e leflunomida. E aí a gente avalia esse paciente ali entre 3 e 6 meses para ver se ele está respondendo, para ver se está controlando a atividade inflamatória. Agora, Então, antes de partir para o biológico, a gente faz associação. ótimo. E esses são medicamentos que têm efeitos colaterais importantes também. Esses medicamentos, né, o metrexate, ele inicialmente, a maior parte dos pacientes vai ficar bem, não vai sentir nada, mas ele pode dar um pouquinho de náusea, pode dar um pouquinho de distensão abdominal no início do tratamento. Pode ter essa intolerância, né, gastrointestinal. Às vezes o paciente tem até o que a gente chama de náusea antecipatória, que às vezes ele sabe que já vai tomar o metrexate, antes de tomar o metrexate ele já começa a ficar enjoado. Então, o metrexate eu estou falando mais dele porque ele é um dos mais utilizados. E aí tem algumas estratégias que a gente pode usar para melhorar isso. Então, tem que garantir que o paciente vai tomar no dia seguinte o ácido fólico, que é uma vitamina que a gente associa ao metrexate, que o metrexate é tomado uma vez por semana, e o ácido fólico tem que ser dado no dia seguinte, justamente para evitar os efeitos adversos dele, que é essa questão, que é essa intolerância gastrointestinal. E a gente tem que monitorizar enzimas hepáticas, pedir hemograma, pedir TGO, TGP, né, fosfatase alcalina, gama-GT. Então, monitorizar o básico ali, o hemograma, função hepática e função renal do paciente. Isso serve para todos. Metrexate, hidroxicloroquina, leflunomida. Ótimo. E A como. hidroxicloroquina, uma coisa importante que a gente indica sugere, tem que ser feito na prática, a partir de um determinado tempo de uso, tem que fazer um fundo de olho, porque é um medicamento de depósito. Então, tem um efeito que é muito raro, mas tem que ficar atento, que é a maculopatia pela hidroxicloroquina. Então, na prática, eu nunca vi esse efeito colateral, mas tem que ser Tem que feito esse acompanhar. Tá. rastreio a cada 6 meses com fundo de olho. O paciente tem que ir no oftalmologista para fazer o fundo de olho. Ótimo. Agora, eles são medicamentos imunossupressores, então eles aumentam também o risco de infecções, né? Isso é um E problema, vamos dizer, de fato que vai impactar na vida da pessoa, ou é uma coisa que só sabe que você vai ficar mais suscetível a essas doenças? então, geralmente, quando a gente começa um medicamento desse, o paciente tem que ser educado para monitorizar os seus sintomas. Então, ele é orientado, no caso de uma infecção, procurar atendimento médico o mais rápido possível, por conta dessa imunossupressão. Então, uma infecção tem que ser rapidamente tratada, começar antibiótico, se for o caso. Se for uma infecção leve, o imunossupressor ele pode ser mantido. Se for uma infecção mais grave, necessita de internação e tudo, aí a gente tem que suspender o imunossupressor temporariamente, até resolver o quadro infeccioso, depois a gente reinicia. Então, o paciente tem que ser orientado nesse sentido, que a imunidade dele pode ficar um pouco mais comprometida, pode ficar um pouco mais lenta, entre aspas. Então, uma infecção tem que ser rapidamente rastreada e tratada. Isso é super importante mesmo. Ótimo. Digamos que você entrou aí com metotrexate e controlou bem a doença, né? Então entrou em remissão. O objetivo do tratamento é esse, é entrar em remissão, né? Quer dizer, não é Exatamente. controlar
os danos que já ocorreram, mas é minimizar o processo inflamatório e considerando aí a remissão, né? Isso, Ah, exatamente. quando isso acontece, então o paciente entrou em remissão, ele pode tirar a medicação ou é uma medicação que ele vai usar para sempre? Essa é uma pergunta muito frequente feita pelos pacientes, né? Uma vez estabelecida a remissão do paciente, depois de 6 meses da doença bem controlada, a gente conversa com o paciente e o que a gente pode fazer é reduzir progressivamente a dose do imunossupressor. E aí o que tem duas coisas que podem acontecer. Esse paciente ir reduzindo progressivamente e ficar com uma dose baixa. Então, isso é o mais comum, ficar com uma dose baixinha ali do imunossupressor, de uso contínuo mesmo, regularmente, como se fosse para sempre, mas é como que é o tratamento, é como se fosse um tratamento de uma doença crônica, como hipertensão, diabetes, né? Então, isso é o mais comum. E reduzindo até chegar numa dose baixa, que vai ser suficiente para controlar a doença, ele vai continuar com aquela medicação. E acontece também da gente conseguir tirar o remédio. Então, às vezes, a gente vai reduzindo, o paciente está bem, o paciente não apresenta os sinais que a gente chama de mau prognóstico, né, de uma doença mais agressiva, né, que é os anticorpos elevados. Então, no paciente sem dano estrutural, às vezes o paciente fica sem imunossupressor. Então, eu tenho paciente meu que eu consegui tirar, mas o paciente, ele cuida da saúde como um todo de forma impecável. Então, eu recomendei atividade física, ele nada todo dia, ele cuida da alimentação, ele tem um sono bom, então ele tem a parte emocional equilibrada. Então, eu consegui tirar o imunossupressor dele, ele ficou sem nada. Ótimo. Então, tem esses dois caminhos. E pelo outro lado, quer dizer, se você não consegue a remissão, se você não consegue controlar a doença em, vamos dizer, até 6 meses, aí a tendência é de entrar com os imunobiológicos. Isso, exatamente. Tá, o que são esses imunobiológicos? Então, são medicamentos que são criados a partir de proteínas humanas ou proteínas humanas e sintéticas. São, na verdade, anticorpos monoclonais desenvolvidos. E esses anticorpos, monoclonais, eles vão atuar no nosso sistema imunológico de forma específica em determinadas moléculas. Então, a gente tem diversos imunobiológicos que são utilizados de forma injetável, subcutâneo ou até intravenoso, e são medicamentos que a gente chama de alvo específicos. Então, eles vão se ligar numa determinada molécula do sistema imunológico. Então, a gente tem um grande exemplo dessa classe, são os anti-TNFs. Vão bloquear o TNF, que é uma molécula de inflamação. Então, a gente tem o adalimumab, tem o infliximab, tem o certolizumab. Então, o MAB significa anticorpo monoclonal. E aí, por isso que ele tem rituximab, tem esses nomes, né? Então, anticorpo monoclonal que vai se ligar numa determinada molécula. E E aí, por também, exemplo, e também são medicamentos que você vai usar aí de forma definitiva, uma vez que ele deu uma boa resposta. exatamente. Aí a gente, da mesma forma que a gente faz com os imunossupressores sintéticos, a gente vai começar o biológico, e aí de tempo em tempo vai reavaliando esse paciente. E aí, com o passar do tempo, a gente pode ir reduzindo a dose, espaçando a aplicação do imunobiológico, uma vez que a doença foi controlada. E pode ser que no futuro até a gente consiga tirar o imunobiológico e deixar só o medicamento sintético. Então, isso pode acontecer. Agora, uma coisa importante é, antes de entrar com o imunobiológico, tem todo um preparo do paciente. O paciente tem que fazer um rastreio, por exemplo, de tuberculose latente. Então, tem que fazer ou o PPD, que é aquele teste que faz na pele, né, no posto de saúde, ou fazer o IGRA, que é no sangue.
para ver se em algum momento da vida ele entrou em contato com a bactéria tuberculose. Então, esse é um exame importante. Um rastreio básico de infecções, por exemplo, hepatite B, hepatite C, tem que ser pedido também. Isso tudo porque ela Porque, pode reativar essas doenças aí, vamos dizer, é uma exatamente, doença que e a preocupação em você usar uma droga de segunda escolha ou tentar tirar e substituir pelos imunossupressores sintéticos está mais associado a esses possíveis efeitos colaterais da medicação, especialmente no sentido da imunossupressão mesmo, né? exatamente. Então, a gente se preocupa com essa parte de reativação de tuberculose, as hepatites virais, né? O paciente, ele tem que tomar, são recomendadas algumas vacinas, vacina de pneumonia, de meningite, vacina da gripe, né? Campanha anual. Então, isso é orientado para o paciente. E aí, a partir disso, então, a gente começa o imunobiológico, que a gente tem diversos imunobiológicos que vão atuar em diversos pontos do nosso sistema imunológico. Então, a gente está caminhando cada vez mais para atuar de forma específica, uma terapia personalizada, uma terapia alvo específica. Então, a gente consegue agir no TNF, a gente consegue agir numa interleucina específica, que é a interleucina 6, e hoje em dia a gente tem os medicamentos que já atuam dentro da célula, uma sinalização celular, que são os inibidores de JAK. Então, só para citar, a JAK é uma enzima que está dentro da célula, e a gente tem esse medicamento que, por exemplo, é o upadacitinib, baricitinib, que ele vai atuar dentro da célula na sinalização celular. Então, a terapia da artrite reumatoide, de outras doenças imunomediadas, né, a gente vem caminhando para ficar cada vez mais personalizada, de acordo com o perfil do paciente. Ótimo. Bom, e para finalizar, só voltando, a gente já discutiu um pouco sobre os anti-inflamatórios e os corticosteroides, né? Ah, São medicamentos que a gente sabe que a médio e longo prazo têm efeitos adversos bastante importantes, né? Os anti-inflamatórios, especialmente em rins, coração e trato gastrointestinal. Os corticoides estão muito associados a osteoporose, a necrose vascular, enfim, a diversas outras condições, imunossupressão também. Exatamente. Ah, Uhum. e pelo que você falou, quer dizer, você vai usar ele na hora de uma ativação da doença, a ideia é tentar ir tirando essas medicações assim que você tem um efeito dos imunossupressores, né? Isso, Ah, exatamente. mas você consegue tirar eles em todos os pacientes ou eventualmente você vai ter que manter um uso crônico de corticoide, um uso quase que contínuo de corticoide? Tem uma parcela dos pacientes que a gente não consegue tirar, mesmo usando o imunossupressor, mesmo usando o biológico. Às vezes o paciente fica córtico dependente, às vezes de uma dose baixa de corticoide, por exemplo, 5 miligramas de prednisona, às vezes 2,5 miligramas de prednisona, ou até às vezes 2,5 dia sim, dia não. Se você tenta tirar, ele piora a atividade da doença, começa a sentir dor, numa metacarpo, uma interfalangiana. Então, é até comum na prática a gente ver o paciente usando os melhores medicamentos que tem, terapia alvo específica, mas ele está dependente ali de um pouquinho de um cheirinho entre aspas, de prednisona. 5 miligramas, 2,5. Então, às vezes a gente não consegue tirar. E aí tem que ficar atento a esses efeitos colaterais, né? A questão da osteoporose induzida por corticoide é uma coisa que a gente fica muito atento. Então, o paciente que usa cronicamente corticoide, ele tem que ganhar pelo menos ali uma reposição de cálcio e vitamina D. E se ele usa por mais de 3 meses o corticoide, e principalmente se tiver um risco alto de osteoporose, de fratura, enfim, é calculado aquele risco FRAX, né? Aí o paciente já ganha até um bisfosfonado para prevenção de osteoporose induzida por corticoide. Então, essa é uma coisa muito importante mesmo. A gente tem que ficar atento à desglicemia, hiperglicemia,
tem que ficar atento à parte também da pele, fragilidade capilar, principalmente em idoso, né? Começa a ficar com aquela pele roxa, uma pele fina, ficar atento à retenção hidrossalina. Então, o paciente pode fazer hipertensão, piorar a hipertensão. Então, Mas isso daí vamos dizer, casos mais pontuais. Via de regra, você consegue tirar essas medicações, o corticoide, anti-inflamatório, fora dos surtos aí da doença. sim, Tá, ótimo. sempre a recomendação é tirar, zerar Ótimo. o corticoide. Então, via de regra, é isso que a gente faz na prática mesmo. Ótimo. Peraí, só para finalizar então, quer dizer, acho que vale só botar uma consideração, quer dizer, tudo isso que a gente discutiu agora é o que a gente almeja em relação ao tratamento da artrite reumatoide. Então, um diagnóstico precoce e manter o máximo possível o paciente em remissão para evitar os danos articulares, né? Agora, os danos articulares estão aí, né? Então, infelizmente, nem sempre a gente consegue tudo isso. E aí o processo inflamatório crônico na articulação vai levando à destruição, rompimento de tendões, deformidades ósseas, que a gente já discutiu da mão, mas pode acontecer em outras articulações também. E aí é a hora que a gente como ortopedista, vai acabar entrando na jogada. Obviamente que todo tratamento é válido ainda nesses casos, mas basicamente o que a gente está buscando aí é corrigir as sequelas, as consequências daquela doença, né? Exatamente. Ótimo. Exatamente. A ideia é essa, diagnóstico precoce, tratamento precoce, para evitar dano, para melhorar a qualidade de vida. Então, basicamente isso que a gente almeja aí no dia a dia, né? E educar a população, né? A população tem que conhecer a doença, conhecer os sintomas, né? Então, educar a população e educar a população médica também, para reconhecer precocemente um caso suspeito de artrite reumatoide, né? O clínico geral, o ortopedista, né? Às vezes o ginecologista, acaba que a mulher passa anualmente, querendo ou não, pelo ginecologista. Então, eu acho que essa parte educativa também é muito importante para chamar a atenção que o paciente pode estar sofrendo com artrite reumatoide, né? Ótimo. Pô, acho que a gente teve uma discussão aí bastante ampla aí de diagnóstico, quadro clínico, tratamento. Queria te agradecer mais uma vez a sua disponibilidade e contar com você aqui em outras discussões aqui. Com certeza, João. Eu agradeço o convite seu e da equipe. Fiquei muito feliz aí com o nosso bate-papo aqui. Acho que foi enriquecedor e estou à disposição aí para próximos encontros. E se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar e-mail, pode mandar mensagem, que eu estou à disposição. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez, Pedro. Boa